A gente dá muito boas-vindas ao Werner Grau, por favor. Werner é diretor da... Vamos lá, presidente do conselho, desculpe, da TNC, que é Nature Conservancy. Eu vou passar primeiro a palavra ao Glauco de Cruz para fazer seus comentários, sua apresentação, e depois eu passo ao Werner. Obrigada, bem-vindo. Boa tarde. Queria agradecer o convite do SEBRE para esse evento e me desculpar que eu não vou falar propriamente da Amazônia, mas vou falar de uma maneira nova de produção de medicamentos que tem a ver com toda a questão colocada aqui da economia, da biotecnologia e de uma rede que trata de fazer isso de uma forma integrada com a sociedade. E esperando, conforme, na mesma linha da sua ansiedade, que seja uma coisa propositiva, de fato, para uma intervenção já, desde que haja a vontade política de se fazer. Então, essa ideia da inovação de medicamentos, de fitomedicamentos, a partir dos biomas brasileiros, me ajuda aqui a passar isso para mim. Obrigado. Vem de uma reflexão de que o Brasil, apesar de ser detentor dessa biodiversidade e de 3/4 da flora, de 1/3 da flora mundial, não consegue ou não vem conseguindo colocar, não vinha conseguindo colocar produtos da biodiversidade no mercado. Então, na nossa história das plantas medicinais, ela vai desde a época do descobrimento, em seguida, com a ação dos jesuítas, trazendo as plantas medicinais usadas na Europa, consideradas exóticas, mas que se espalharam e se adaptaram de norte a sul no país. Em seguida, das próprias boticas organizadas na mesma fase, quando eles levavam informações já preciosas em relação às nossas plantas, que constam não só da farmacopeia portuguesa, como da inglesa, como das principais farmacopeias europeias da época. Essa questão, depois, com o tempo, permaneceu até seguindo os paradigmas da escola francesa de educação e da farmácia galênica. Toda a questão dos medicamentos foi organizada em torno de farmácias que duraram praticamente até as vésperas da Segunda Grande Guerra, existindo o início de alguns institutos de soroterapia, que já era uma prática terapêutica também do início do século. E, na Segunda Guerra, houve uma mudança geral de paradigma que sai da química, passa para as fermentações, passa com o descobrimento da penicilina, coincide com o grau de organização da indústria farmacêutica, que passa a ter uma atividade multinacional, e isso tem um reflexo no Brasil com a compra absoluta dos principais laboratórios que começavam a existir naquela década. Coincidentemente, na década de 50, como todos sabem, a partir de um grupo de físicos, veio a ideia do Conselho Nacional de Pesquisa e do reconhecimento da ciência e tecnologia como a verdade suprema após o episódio da bomba atômica, etc. E daquela época para cá, houve um crescimento enorme da pós-graduação, da publicação científica nessa área, principalmente nos grupos de química e de farmacologia, ao mesmo tempo que paradoxalmente, a produção de medicamentos com essa base científica caiu. Praticamente foram abandonados em função da compra da indústria, da questão da escala, de uma indústria baseada em modelos de P&D também do início do século, que geravam produtos atrás de produtos e a partir do paradigma sintético, tendo uma questão de estabilidade, conservação e distribuição
que atingia os interesses da sociedade naquele momento, além do poder mágico de cura dos antibióticos, que durante muito tempo e até hoje tem um impacto enorme na saúde das populações. Daquela época para cá, eu acho que a gente ficou com o chamado distanciamento tecnológico, por força das faltas de políticas que indicassem as prioridades na área desse tipo de desenvolvimento, tanto do ponto de vista industrial, do ponto de vista da ciência e tecnologia, do ponto de vista da saúde e do ponto de vista de medicamentos. A única iniciativa que teve, até mais recentemente, nos anos 70, foi a da Central de Medicamentos, que nasceu com a intenção de produção de fármacos, de matérias-primas de origem vegetal no Brasil. E rapidamente passou a ser uma grande distribuidora de medicamentos comprados da oligarquia farmacêutica para distribuição na saúde pública brasileira. E, com isso, o sonho de uma emancipação nesse setor ficou retardado. Acontece que a indústria farmacêutica contemporânea, hoje, simbolizada por meia dúzia de grandes oligopólios, que tiveram de crescer e se fundir para fazer face às pressões de transformação e que saíram do paradigma da química, passaram pelas fermentações e, ultimamente, da biologia molecular e da genética, eles tiveram de não só fazer essas fusões, como comprar grandes companhias para manter a produção e a liderança no mercado. E, então, eles participam hoje em dia ativamente, para resumir a história, porque a história é grande, assim, como uma área que representa um custo altíssimo na saúde e na manutenção da saúde dos países, que nos Estados Unidos está na ordem de 1 trilhão já há algum tempo. E aonde o desenvolvimento de novos produtos, apesar de todo o discurso liberal, o governo americano entra pesado com os incentivos, e o mesmo ocorrendo na União Europeia, onde a gente vai ver que, até por força dessa pressão, os primeiros fitoterápicos produzidos na Alemanha foram descontinuados porque o governo deixou o mercado livre para a grande empresa. Nesse cenário atual, nós fizemos um estudo para tentar entender o que acontecia, por que a gente não produzia esses medicamentos, e começou a adotar uma ideia de inovação e estudar as oportunidades nesse mercado. Então, a gente viu que existia, na década de 90, dois grandes blocos de oportunidade. Um de fitoterápicos, que é um extrato vegetal padronizado, com todas as características de qualidade, segurança e eficácia, que representam uma nova forma de medicamentos. E que estava sendo introduzido na Alemanha, na França, na Inglaterra, também nos Estados Unidos, por outra via, onde o Congresso americano, na década de 90, liberou os fitoterápicos de passar pelo FDA, por considerar que tinha literatura suficiente e que mostrava, junto de outras práticas alternativas, uma redução de 25% nas internações e nas doenças de alto custo que oneravam o sistema de saúde americano, que já vem com essa crise anunciada desde então. Então, está liberado, e na Europa passou a existir com todo o critério. O pessoal escreveu uma monografia, tinha um registro aprovado, e existiam estatísticas que, por exemplo, os casos de depressão leve, na Alemanha, muitas pessoas utilizavam já o extrato de hipérico, da erva de São João, deles. Enfim, aquilo estava ocupando uma fatia do mercado e, portanto, nessa concorrência entre o bloco europeu e americano, terminou que saiu do seguro saúde. O cidadão quer se tratar, ele vai e paga. Portanto, as empresas que estavam investindo pararam de investir na Alemanha. Dentro dessa visão, a gente começou a pensar e adotar um conceito de inovação, deixando de lado o conceito linear antigo, que vem desde a descoberta e que o mercado regula,
ou que sai apenas da academia como uma proposta e depois a indústria pega e faz, e começar a entender, à luz das teorias schumpeterianas e neo-schumpeterianas da economia, o que seria essa inovação dinâmica. E, mais recentemente, na década de 80, o que representa esse caminho de inovação, considerando os aspectos regionais, territoriais, culturais, do conhecimento tácito, da necessidade do aprendizado para realizar inovação de vários economistas europeus. Então, a gente adotou essa base teórica para fazer uma reflexão de como isso se daria aqui. E a gente, após alguns estudos, a gente entendeu que os biomas brasileiros, que têm essa vantagem comparativa e essa exuberância, que na realidade pode ser considerado uma usina de moléculas, que na realidade foi falado aqui, a questão do pré-sal, eu concordo absolutamente, o que a gente tem em cima da Terra é muito mais valioso do que qualquer pré-sal, o que pode se extrair de conhecimento e de novos produtos e de novas situações, não dá nem para comparar, uma vez que a química do petróleo já é estudada, saturada e tem um custo altíssimo. Se a gente quisesse fazer, por exemplo, na área de medicamentos, todas as passagens e as transformações até adquirir a matéria-prima, para fabricar matéria-prima por processos sintéticos aleatórios e que, na realidade, produzem moléculas que elevam o custo, porque elas mimetizam as moléculas naturais, mas não são, têm diferenças, e é essa diferença que eleva estupidamente o custo e que as empresas não falam. Porque tem que testar até corrigir os efeitos colaterais, até que a molécula se adapte a um receptor biológico. Então, essa outra visão da história não é dito. Não é dito que as grandes empresas têm que ter um medicamento blockbuster para segurar o seu custo feito dessas fusões para se manter em pé no mercado. E que isso tem a ver com lucro, não tem a ver com saúde. Então, isso não é dito. Mas a gente pensou sobre isso e, pensando nessa indústria, porque a gente também não pensa em fazer uma inovação apenas do chazinho que a vovó dava para a gente, que era muito bom, que a gente viu as oportunidades em termos de moléculas, de fármacos e de novos medicamentos saídos da biodiversidade brasileira. E é uma forma também que representa uma inovação em termos de gestão de política de ciência e tecnologia. Bom, a gente aceitou o desafio de criar essa história, discutimos no âmbito federal com os 11 ministérios, a ideia ficou, mas nossa posição perdeu. Eles estão fazendo a política de gabinete, de eleger o que é que pode, o que é que não pode, mas as redes continuaram. A gente criou, nesse período, o Núcleo de Gestão em Biodiversidade, que fica em Farmanguinhos. Farmanguinhos é uma fábrica da Fiocruz, que produz os antirretrovirais, que está inaugurando uma fábrica em Moçambique, onde mais de 15% é HIV positivo, uma fábrica de antirretrovirais para a AIDS. E é ali que nasceu, no ambiente de P&D, essa ideia que descolou do P&D, tomou uma forma política e criou um núcleo para tentar reunir subsídios para implantar essa nova, ou pelo menos para permitir a discussão dessa nova caminho da inovação em fitomedicamentos. Então, isso aí foi na época da criação da rede panamazônica, nós constituímos a primeira rede e quebramos a cara, porque chamamos diversas pessoas, o CBA de parceiro, várias pessoas do INPA e de várias instituições, e a gente viu que estava faltando alguma coisa na rede. Foi quando a gente aprendeu que o nó da rede é onde se dá a troca do conhecimento, é onde se dá a inovação, é onde a indústria farmacêutica, ou sei lá, de corante, senta com o pessoal da agricultura, à luz da ciência, e estabelece seus alvos e sua vontade de fazer inovação. Essa experiência a gente já está conduzindo no Brasil e está reestruturando as redes. Na Amazônia, a gente tem uma experiência grande com as Forças Armadas na proposta da fronteira, que é esquecida, e eles têm problemas seríssimos, mas também de sair desde a coisa mais primitiva do uso das plantas até a coisa mais sofisticada, inclusive de produtos
utilizados pelas Forças Armadas, etc. E tal. A gente tem um arranjo ocidental que está tentando eleger o Acre como palco dessa história, e já tem um alvo que seria um medicamento voltado para uma doença transmissível que ataca em alta escala todos a Bolívia, os países todos da fronteira, e que está presente no Brasil, retornou depois de Oswaldo Cruz, depois de 100 anos, volta o mesmo mosquito aqui, e não é a febre amarela, é a dengue. E é o mesmo risco que a gente vive cheio desse mosquito aí, é só pegar o vírus, e a febre amarela mata, não tem só forma hemorrágica, ela mata, né? Bom, não é sobre a febre amarela, mas seria um alvo desse tipo, que a gente poderia ser uma coisa emblemática para a região amazônica. Tem um outro arranjo feito também, e está sendo feito em parceria direta com o INPA para outros tipos de medicamento, e tem ideias de grande escala nessas áreas do Pará, onde, por exemplo, a cultura do cacau já compete com a cultura do cacau da Bahia, né, em sistemas agroflorestais. Então, seria apenas a introdução ou o manejo de algumas outras espécies que têm interesse enorme para a exportação, para o câncer, e para... Enfim, é muito assunto para pouco tempo, eu só queria dar uma ideia prática. Eu acho que as apresentações foram brilhantes, eu aprendi também muito nesse seminário, mas eu acho que quando a gente vê que isso é uma coisa importante para o desenvolvimento sustentável, e que a gente tem que pensar de novas metodologias agroecológicas e etc., não é que a gente não vá fazer a tecnologia fina, a gente pode fazer tudo, mas tem que ter uma base na sociedade, na cultura brasileira e nos biomas. Obrigado. Aqui tem Obrigada, Glauco. Oi. Tem só uma imagem da floresta. Bom, entrem também no website para conhecer mais o projeto, que a gente viu que é bem mais amplo, né?